Deus mostra a palavra aqui no livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. Nessa Bíblia aqui está na página 1217. Todos já acharam? Vamos ler com a guia de seu santo e bom espírito. A iniquidade de Judá e seu castigo pelas mãos dos caldeus, a intercessão do profeta. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe e voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terras as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não é tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para o juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levanta como um anzol e apanha-os com a sua rede e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos muitos profetas menores, né? E os profetas menores, eles são chamados de profetas menores, não porque eles têm menor importância,
mas eles são chamados de profetas menores porque tem poucos relatos deles na Bíblia, né? Jonas é um profeta menor, Abacuque é um profeta menor, Naum é um profeta menor, Joel é um profeta menor, e tem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, são profetas que têm uma vasta literatura dele na Bíblia, são chamados de profetas maiores e profetas menores. E nessa passagem aqui nós vemos o relato de Abacuque, né? Abacuque ele viveu junto com Naum, viveu junto com Jeremias, eles viveram ali no mesmo momento. Sabe, Abacuque, ele está olhando para o povo de Israel, ele está vendo como o povo de Israel está vivendo, o que o povo de Israel está fazendo. Sabe, e diante daquela circunstância de ver o povo de Israel naquela condição, sabe, ele começa a perguntar para Deus o que está acontecendo. Né, irmãos? Então o primeiro versículo vai dizer o peso que viu o profeta Abacuque, né? Semana passada Deus revelou o livro de Naum, e no livro de Naum era o peso de Nínive, né? Deus mostrando o seu juízo para Nínive, e aqui Deus vai mostrar o seu juízo, Deus vai mostrar o seu juízo para o povo de Israel. Então começa basicamente do mesmo jeito, sabe? No versículo 2 vai dizer, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás. Né, irmãos? Abacuque, ele estava olhando para o povo de Israel, e o povo de Israel havia se tornado um povo violento, havia se tornado um povo que estava cometendo maldade, né, irmãos? E Abacuque, ele vai clamar para Deus, ele vai dizer, eu grito violência, Senhor, mas nada acontece. Senhor, por que o povo de Israel se tornou um povo violento? Senhor, por que o povo de Israel, o seu povo, aquele povo que devia ser um povo bom, um povo que segue a lei, um povo que caminha com Deus, por que esse povo está assim, Senhor? Abacuque está falando com Deus. Abacuque está procurando uma resposta do porquê que o povo de Israel está vivendo daquele jeito. E muitas vezes hoje nós nos perguntamos a mesma coisa. Sabe, por que aqueles que dizem que caminham com Deus, por que aqueles que dizem que buscam a Deus, por que muitas vezes estão vivendo a vida toda torta? Por que eles estão caminhando de uma maneira que não condiz? Por que eles estão fazendo coisas que eles não deveriam fazer? Sabe, irmãos, esses são os questionamentos. Abacuque está questionando, sabe, por que o mal, sabe, por que a maldade está no meio daqueles que estão caminhando com Deus? Santo Senhor. Por que o povo de Israel está assim? É o seu povo, Senhor, aquele que deveria te servir, aquele que deveria guardar os seus mandamentos, aquele que deveria guardar a sua lei. Olha, sabe, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Abacuque está perguntando para Deus. Sabe, irmãos, ele está querendo uma resposta. E quantas vezes hoje nós queremos uma resposta? Quantas vezes hoje nós também estamos perguntando para Deus, né? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Né, Senhor, se você não vai fazer nada, Senhor, por que eu sou obrigado a ficar vendo essas coisas? Sabe, Deus está mostrando para Abacuque a situação do povo de Israel. Deus mostra para ele a situação, e Abacuque vai falar para Deus: Senhor, por que você me mostra o povo nessa situação? Sabe, Senhor, e você não faz nada, Senhor. Santo Senhor, aleluia. Sabe, irmãos, quantas vezes nós não estamos vendo o problema? Quantas vezes nós não estamos vendo a mensagem de Deus ser corrompida? Quantas vezes nós não estamos vendo as pessoas vivendo uma vida que desagrada a Deus? E muitas vezes nós nos perguntamos: sabe, por que Deus não faz nada dessa situação? Sabe, por que Deus não muda essa situação? Por que Deus não toma uma atitude? Sabe, esse é o questionamento aqui de Abacuque. Esse é o questionamento. Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda e o litígio.
Né? Abacuque está dizendo, sabe, a única coisa que a gente vê no povo de Israel é contenda, é briga, é desordem. Sabe, quando a gente olha para o povo de Israel, a única coisa que a gente vê, sabe, é desunião. Sabe, quantas vezes, sabe, parece que nós estamos descrevendo aqui a igreja dos últimos dias. Sabe, irmãos, é desordem, é bagunça, é contenda, é um querendo ser melhor que o outro, um querendo estar acima do outro. É descrição, né? Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Né? Olha só o que Abacuque vai dizer, sabe, o povo de Israel está vivendo de uma maneira tão desonrosa para com Deus. O povo de Israel se tornou um povo violento, um povo que só vive em contenda, sabe, se tornou um povo tão torto, sabe, que até a lei está sendo distorcida. Né? Por esta causa a lei se afrouxa. A lei de Deus, eles afrouxaram a lei de Deus. Por que eles afrouxaram a lei de Deus? Sabe, porque eles estavam tão pervertidos e tão corrompidos, sabe, que eles fizeram com que a lei de Deus se alargasse um pouco. Sabe, eles fizeram com que a lei já não condenasse tantas coisas assim. Sabe, irmãos, isso acontece hoje, quando o povo está corrompido, quando o povo está fazendo o que quer, quando o povo está distorcendo a verdade da palavra de Deus, quando todo mundo quer viver em pecado. Sabe o que as pessoas fazem? Sabe, elas tentam fazer com que a Bíblia não pareça que condena o pecado. Sabe, irmãos, elas olham para a palavra de Deus e elas vão fazer do mesmo jeito. Não é bem assim, né? Todo mundo é pecador, afinal de contas, né? Mas vamos caminhando, Jesus veio para os pecadores mesmo, né? Então vamos continuar no pecado, sabe? As pessoas fazem isso. Elas corrompem a verdade da palavra de Deus. E é isso que Abacuque estava vendo. No povo de Israel. Senhor, eles estão até afrouxando a tua lei, a lei que tu deu, que tem que ser seguida à risca, Senhor. Eles estão afrouxando. Eles afrouxaram a lei, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Sabe, a justiça, quando eles fazem justiça, sabe, a justiça está saindo pervertida. Os julgamentos que se fazem de determinadas circunstâncias estão tudo pervertido. Sabe, o ímpio, aquele que tem mais condição, que tem mais força, que tem mais recursos, sabe, ele está corrompendo a justiça. A justiça não está mais sendo feita. Sabe, é o que nós vemos hoje. Quem tem mais condição, quem tem mais dinheiro, quem tem mais status, sabe, ele consegue corromper aquele que tem menos condição. Glória a Deus, Santo Senhor. Era isso que Abacuque estava querendo dizer, sabe? Abacuque estava perguntando para Deus. Abacuque estava querendo saber: Senhor, por que você não faz nada, Senhor? Que atitude você vai tomar dessas circunstâncias, Senhor? Que atitude que você vai tomar? Porque até quando o povo vai viver desse jeito, Senhor? Até quando? Né? E Deus responde, irmãos. Deus começa a responder aqui no versículo 5. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Né? Então Deus começa a falar: não, eu vou tomar uma atitude. Se preocupa não, eu vou entrar com providência. Não vai pensar que eles vão viver desse jeito a vida toda e nunca vai acontecer nada. Não, vou entrar com providência, eu vou tomar atitude, e a obra que eu vou fazer, se eu contar para vocês não vão acreditar. É o que está dizendo aqui no versículo 5. Glória a Deus. E no versículo 6 vai dizer: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Né? Então Deus vai fazer, não sabe o que eu vou fazer? O povo de Israel se tornou um povo violento. O povo de Israel se tornou um povo mau, sabe? Eles agora, desse jeito que eles estão vivendo, eu vou entrar com providência, eu vou levantar um povo ainda mais violento que eles, que vão oprimir eles. Sabe, eu vou levantar um povo mais violento que ele, e esse povo mais violento vai ser os caldeus, sabe? Vai ser a Babilônia. Sabe, é com violência que eles estão agindo. Sabe, é com violência que eu vou levantar um povo ainda muito mais violento que eles, que vai agir com violência, sabe, vai ser o meu juízo sobre eles. Santo Senhor.
Olha só como é que Deus fala que vai resolver o problema. Como é que Deus fala que vai resolver o problema? Sabe, muitas vezes, irmãos, Deus usa a injustiça para fazer justiça. Santo Senhor. É o que nós estamos vendo aqui. Deus usando a injustiça para fazer justiça. Né? Os babilônicos, eles em momento nenhum, eles achavam que eles estavam fazendo isso porque eles estavam cumprindo o plano de Deus. Sabe, isso era o que eles faziam o tempo todo. Os babilônicos, eles invadiam as nações, eles roubavam as nações, eles saqueavam, isso era o que eles faziam o tempo todo. E quando eles fizeram com o povo de Israel, eles estavam fazendo a mesma coisa, mas eles só estavam fazendo ali com o povo de Israel, porque esse era o juízo de Deus para o povo de Israel. Santo Senhor. Era Deus usando a injustiça para fazer a justiça. Né, irmãos? Então Deus vai descrever o que ele vai fazer, como que esses babilônicos vão fazer. Sabe, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. Né? Os babilônicos vão vir com seus cavalos, com seus grandes exércitos, sabe? Eles vão vir conquistando tudo, eles vão vir levando tudo. Eles não apenas vão roubar as suas riquezas, não apenas eles vão levar até as pessoas cativas. Né, irmão? Você já imaginou, além do ladrão vir, entrar na tua casa, levar todas as coisas, ele ainda levar você como escravo? Era o que os babilônicos faziam. Eles entravam, eles saqueavam todas as riquezas, eles roubavam tudo aquilo que já havia ali de tecnologia, que muitas vezes uma nação tinha, sabe, irmãos? E não apenas isso, mas eles levavam todas as pessoas cativas. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Sabe, irmãos, olha só, Abacuque perguntando para Deus: Deus, por que você não faz alguma coisa mediante a maldade do povo de Israel? O povo de Israel se tornou um povo mau, um povo violento. Deus fala: vou vou levantar uma nação muito mais ímpia, que vai fazer o juízo, que vai oprimir eles, que vai agir com violência para com eles. Olha só. Né, irmãos, é o que nós vemos aqui. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Sabe, os babilônicos, eles vão vir, eles vão invadir tudo, e eles não vão respeitar rei nenhum. Sabe, se tiver alguma fortaleza, se tiver algum muro para proteger, sabe, eles vão amontoar a terra, eles vão fazer rampas, e eles vão passar por essas fortalezas, sabe, eles riem de tudo, sabe, eles conseguem dominar tudo. E realmente, irmãos, a Babilônia dominou o mundo. A Babilônia foi um império que dominou o mundo. Quando Daniel teve aquela visão daquela estátua lá, e a cabeça era a cabeça de ouro, e Daniel teve aquela visão dos impérios que iriam passar pela terra. Qual que era o primeiro império que ia passar pela terra? A Babilônia, a cabeça de ouro, o império mais grandioso, o império que dominaria o mundo inteiro. E depois dele viriam outros impérios que passariam depois dele. Então está se cumprindo aqui. A Babilônia simplesmente pegou o povo de Israel, levou o povo de Israel, porque era o juízo de Deus sobre o povo de Israel. Então passarão como um vento, e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Né, irmãos? E é muito interessante esse versículo aqui, que eles vão atribuir o seu poder ao seu Deus. Sabe, os babilônicos, quando eles entrarem, quando eles invadirem, quando eles levarem o povo cativo, sabe, irmãos, eles vão atribuir esse poder que eles têm ao seu Deus. Qual que era o Deus dos babilônicos? Sabe, era a sua força, né, irmãos? Era a sua capacidade de invadir, tomar as nações.
Sabe, irmãos, eles iriam achar que eles conseguiram fazer isso com o povo de Israel, sabe, porque eles eram fortes, porque eles eram um império grande, um império numeroso, eles estavam atribuindo isso ao seu Deus. Né, irmãos, você vê, a idolatria, nem sempre a idolatria está relacionado a se adorar uma imagem. Muitas vezes a idolatria está se relacionado a nós adorarmos aquilo que faz a gente conquistar alguma coisa. Sabe, as pessoas podem não idolatrar a sua casa, podem não idolatrar o seu carro, mas muitas vezes elas idolatram aquilo que faz elas comprarem a casa, aquilo que faz elas comprarem o carro. Muitas vezes elas idolatram a sua capacidade, a sua inteligência, o seu estudo, o seu emprego, e necessariamente não é uma imagem. Sabe, irmãos, mas é a idolatria, elas estão idolatrando o meio pelo qual elas alcançam as coisas grandiosas. Sabe, irmãos, e isso é o que a Babilônia está fazendo aqui. Eles estavam idolatrando a sua força, a sua condição, a sua capacidade. Não, nós somos um império grande, nós somos um império. Né, irmãos? E aí, mediante a essa resposta de Deus para Abacuque, sabe, Abacuque não se conformou com a resposta, sabe, porque Abacuque falou: Senhor, por que você não resolve o problema de Israel, Senhor? Por que você não faz o teu povo, Deus? Por que o teu povo fica vivendo na violência? Por que o teu povo não caminha direito? Sabe, por que o teu povo não serve a Deus direito? Por que o povo está caminhando tudo torto, Senhor? Quando Deus fala para ele: não, eu vou levantar um povo ainda mais cruel para julgar o povo de Israel, para oprimir ele, sabe, Abacuque não consegue entender, sabe, irmãos, e Abacuque vai dizer: ó, não és tu, desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo. Né? Abacuque vai dizer: Senhor, você não é um Deus da eternidade. Senhor, você não é um Deus santo. Senhor, como é que você vai resolver o problema da maldade do povo de Israel? Sabe, usando de um povo ainda mais ímpio, ainda mais mau, para oprimir o povo de Israel. Senhor, como é que você vai fazer isso, Senhor? Sabe, irmãos, é muito importante a gente dizer que Abacuque, ele está perguntando para Deus, mas ele está perguntando para Deus como alguém que está querendo entender. Sabe, irmãos, é como um aluno perguntando para o professor. O aluno pergunta para o professor, e ele não pergunta para o professor para testar o conhecimento do professor. Não, o aluno pergunta para o professor porque ele quer entender. O aluno, quando pergunta para o professor, ele não está questionando o professor. Sabe, irmãos, e é dessa maneira que Abacuque está falando com Deus. É dessa maneira que Abacuque está perguntando para Deus. Ele não está questionando o que Deus está querendo fazer. Abacuque, ele está falando com Deus e ele está tentando entender. Não, eu preciso entender. Sabe, porque eu sei quem Deus é. Deus é um Deus eterno. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus que... Ele vai dizer no versículo 3 aqui, ó: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Senhor, tu é puro de olhos, não pode ver o mal. Senhor, como é que essa realidade se enquadra no conceito de Deus que eu tenho, Senhor? Hoje em dia, irmãos, muitas vezes as pessoas estão perguntando para Deus, mas elas não estão perguntando para Deus porque elas estão querendo aprender. Hoje em dia as pessoas estão perguntando para Deus, questionando Deus, porque Deus está fazendo errado, que Deus não podia fazer. Sabe, Abacuque não questione a Deus dessa maneira. Quando você for perguntar alguma coisa para Deus, nós sempre temos que ter um sentimento de querer entender. Abacuque queria entender, sabe, como essa realidade se enquadra num conhecimento que eu tenho de Deus. Eu tenho conhecimento que Deus é bom, eu tenho conhecimento que Deus é santo, eu tenho conhecimento que Deus é justo, de que Deus é puro de olhos. Sabe que Deus não pode ver o mal sem condenar o mal. Então como é que essa realidade se enquadra dentro da minha vida com Deus? É isso que Abacuque está tentando entender. Sabe como essa realidade se enquadra na minha vida com Deus? Sabe, Deus deveria fazer alguma coisa a respeito disso.
Deus deveria fazer, e é isso que Abacuque está fazendo aqui. Ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E faria os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe. Sabe, irmãos, aí no versículo 14 aqui, Abacuque, ele vai perguntar para Deus de novo, ele vai falar: mas Senhor, tu vai usar uma nação ainda mais ímpia para julgar o povo de Israel. Mas Senhor, por que você deixou o povo de Israel? Por que você deixou o povo de Israel como os peixes do mar que não tem quem governe? Sabe, Senhor, por que você não governa sobre o povo de Israel? Sabe, por que você não faz eles andarem em santidade, Senhor? Por que você não faz eles viverem uma vida que obedeça a tua lei, Senhor? Sabe, Senhor, por que você não resolve o problema do mal, Senhor? Por que você não tira a maldade deles e faz eles viverem em santidade? É o que Abacuque está dizendo para o Senhor. Sabe, irmãos, hoje em dia, muitas vezes, os ateus viram para os crentes e os ateus dizem para o crente: sabe, como é que um Deus bom, por que um Deus bom não elimina a maldade do mundo? Sabe, irmãos, mas a partir do momento que você não acredita em Deus, a partir do momento que você é um ateu, você já não tem condição nenhuma de dizer o que é bom e o que é ruim. Porque aquilo que é bom e aquilo que é ruim só existe quando a gente tem a concepção de Deus. A partir do momento que você não acredita mais em Deus, você não tem como dizer o que é certo e o que é errado. O que pode e o que não pode. Sabe, porque roubar para você é ruim, mas para o outro que não acredita em Deus está certo. Sabe, irmãos, então, Abacuque caminhando com Deus e crendo que Deus existe, ele pergunta: Deus, por que você não resolve o problema do mal? Senhor, por que você não governa sobre o seu povo? Por que você não faz eles andarem em santidade, Senhor, ao invés de usar uma nação ainda mais ímpia para punir o teu povo? Abacuque está tentando entender, irmãos. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós vamos lidar com esse questionamento sobre o problema do mal. Sabe, por que Deus não resolve o problema do mal de uma vez por todas? Por que o mal existe? Né? E ele vai dizer aqui no 15: e ele a todos levanta como um anzol, né? Ele aqui, o povo de Israel, né? O povo de Israel a todos levanta como um anzol e apanha-os com a sua rede e ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. No versículo 15 aqui ele vai dizer: Senhor, se você deixar o povo babilônico fazer isso com o povo de Israel, sabe, eles vão levar o povo de Israel, sabe, que nem uma rede varredora. Sabe, irmão, o que é uma rede varredora? Quando você joga uma rede no mar e a rede vem arrastando, sabe, irmãozinho, vem arrastando todos os peixes, não sobra peixe nenhum. Aonde a rede caiu, todos os peixes são arrastados por aquela rede varredora. Sabe, irmãos, o Abacuque está querendo dizer, quando os caldeus invadirem, quando a Babilônia vir, sabe, eles vão arrastar tudo. Sabe, irmãos, era dessa maneira que a Babilônia se tornou o maior império do mundo. Eles invadiam as cidades, eles invadiam os impérios, sabe, eles arrastavam tudo. Eles levavam tudo, toda a riqueza, todo o ouro, toda a tecnologia, inclusive as pessoas. Né, irmãos? E ele vai dizer: por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente. Sabe? Aí Abacuque vai falar assim: Deus, por que você não resolve o problema do mal? Deus, por que você não resolve o problema do mal? Por que você não faz o teu povo andar em santidade? Porque desse jeito que você vai fazer, Deus, o povo babilônico vai invadir, vai levar o povo tudo cativo, sabe? E os babilônicos vão fazer isso a vida inteira, Senhor. Vão fazer isso a vida inteira. Sabe, irmãos, esse é o fim do capítulo 1.
E no capítulo 2, a gente não leu aqui, mas no capítulo 2 ele vai dizer, Abacuque vai dizer, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for erguido. Sabe, diante desses questionamentos de Abacuque para com Deus, Abacuque vai dizer, agora eu vou subir na minha fortaleza e eu vou vigiar. Sabe, irmãos, é como um soldado vigiando na fortaleza para ver o que vai acontecer. Abacuque está querendo dizer assim, eu vou ficar atento para saber o que Deus vai dizer. Vou ficar atento para saber o que Deus vai falar. Sabe, irmãos, hoje em dia os crentes perguntam muitas coisas para Deus. Hoje em dia os crentes querem saber de muitas coisas. Mas muitas vezes eles não prestam atenção naquilo que Deus tem para dizer. Muitas vezes eles perguntam as coisas para Deus, e quando Deus responde, eles viram e eles dizem, não, eu vou buscar outra palavra, porque essa resposta de Deus aí não era o que eu queria ouvir. Né, irmãos? Abacuque não. Abacuque falou, não, eu vou prestar atenção para saber o que Deus vai dizer. Sabe, eu vou prestar atenção para ver o que Deus vai falar. Sabe, o que Deus vai falar? Porque eu não estou conseguindo entender ainda o trabalhar de Deus. Por que Deus está trabalhando desse jeito? E os questionamentos que eu levantei, por que Deus não resolve o problema do mal de uma vez por todas? É o que Abacuque está perguntando para Deus. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que possa ler o que correndo passa. Então Deus vai falar assim, eu vou responder essa segunda pergunta para você. E eu vou responder, sabe, quando eu contar para você o que eu vou fazer, você escreve em tábuas. Você pega tábuas, naquela época se escrevia em tábuas, né? Escreve em tábuas de barro, escreve bem grande, para que todo mundo possa ver, sabe? Você anuncia para todo mundo o que eu vou fazer. Anuncia, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Sabe, quando ele fala a visão, escreve aí que a visão é por um tempo determinado. Deus está falando para Abacuque, eu tenho um plano, e o plano é por um tempo determinado. Eu tenho um plano para solucionar o problema, e esse plano é por tempo determinado. Sabe, se demorar, sabe, você espera, porque vai acontecer do jeito que tiver que acontecer. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Sabe, irmãos, então a resposta de Deus é, eu vou resolver o problema do mal. Sabe, quando Abacuque fala para Deus, por que você não faz o teu povo viver em santidade? Por que você não faz o teu povo? Por que você não governa sobre o teu povo e tanto não arranca o mal sobre o teu povo? Deus diz, o justo viverá pela fé. Sabe, eu vou chamar aqueles que eu tenho que chamar. E aqueles que eu chamar, eu vou fazer eles viver em santidade. Eu vou resolver o problema no mal, na vida daqueles a quem eu chamar. Sabe, eu vou tirar deles o coração de pedra e eu vou colocar neles um coração de carne. Sabe, e eles vão caminhar segundo a minha vontade. Eu vou resolver, vou fazer isso. Só que eu vou punir também os caldeus, eu vou punir a Babilônia por aquilo que eles estão fazendo. Você vê, irmãos, Deus usando a injustiça para fazer justiça. Deus usando a Babilônia para punir o povo de Israel. Sabe, irmãos, e depois Deus diz, não, mas eu vou resolver o problema do mal, eu vou chamar o meu povo, e eu vou fazer eles caminhar segundo a minha vontade, e eu vou também punir os babilônicos. Deus vai punir, sabe, e o capítulo 2 inteiro, Deus mostra como ele vai punir o povo babilônico. Sabe, no capítulo 2 ele vai dizer, eu vou punir os babilônicos, e tem 5 ais de Deus. 5 ais de Deus para o povo da Babilônia. Ai daquele que se multiplica o que não é seu. Deus vai dizer para os babilônicos, ai, vocês multiplicaram aquilo que não era seu. Vocês multiplicaram aquilo que não era seu. Sabe, os babilônicos achavam que era uma grande estratégia. Sabe, vamos invadir as nações e vamos roubar tudo que eles têm. E vamos levar inclusive as pessoas cativas. Essa é uma grande estratégia. Olha como o império cresceu.
Sabe, é uma boa estratégia, o único problema é que é desaprovado por Deus. Então cedo ou tarde ia desabar. Então o primeiro ai de Deus é ai daquele que multiplica o que não é seu. Pode parecer muito bom, pode parecer muito proveitoso, pode parecer que está acumulando muita riqueza, mas cedo ou tarde vai cair com a mesma rapidez que cresceu. Né, irmãos? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Sabe, eu vou punir a Babilônia, sabe, porque eles já juntaram aquilo que não era seu para colocar o seu ninho no alto. Sabe, irmãos, do mesmo jeito que a Babilônia, lá na na Torre de Babel, eles queriam construir aquela torre que chegasse até o céu, né, irmãos, para se estabelecer ali, para dizer, olha, nós somos uma grande potência, nós somos fortes, olha só como nós... Do mesmo jeito que a Torre de Babel foi erguida, a Babilônia estava querendo fazer a mesma coisa. Ela estava querendo ser a nação mais rica, ela estava querendo juntar o maior tesouro, ela estava querendo juntar o maior exército, sabe, irmãos, para se colocar no alto, acima de todas as nações, acima de todas as pessoas. E Deus diz, não, isso não funciona. Sabe, isso não funciona, porque se os bens foram mal adquiridos, cedo ou tarde vai cair. Sabe, irmãos, então não adianta um meio de riqueza, não adianta a gente ter um meio de riqueza onde a gente contraria a vontade de Deus. Deus está dizendo, eu vou punir a Babilônia, eu vou punir, ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Os 5 ais da Babilônia, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas ao teu odres embebedas para ver a sua nudez. Né, irmãos, quando ele diz aqui, ai daquele que dá de beber o seu companheiro, sabe, ele está querendo dizer, do mesmo jeito que o vinho traz uma falsa alegria, do mesmo jeito que o vinho traz uma falsa sensação de felicidade, sabe, assim é você, Babilônia, vocês têm uma falsa sensação de riqueza, vocês têm uma falsa sensação de que vocês vão ficar no topo até o fim, vocês têm uma falsa sensação de poder, sabe, vocês vão cair. Né, irmãos, o que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice e a imagem de fundição que ensina mentira, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mundos? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Né, irmãos? E o último ai de Deus para a Babilônia é: ai da sua idolatria, Babilônia. Ai da sua idolatria, Babilônia, porque você achou que a fonte da sua riqueza era os seus ídolos, era a sua força, era a sua capacidade. Né, irmãos? Ai de nós quando nós achamos que podemos conquistar alguma coisa de maneira ilícita. Ai de nós, irmãos, quando nós confiamos em nós mesmos. Sabe, irmãos, e quando Deus mostra o plano dele para o profeta Abacuque, que até então estava sem entender nada, estava perguntando para Deus no sentido de querer entender, quando Abacuque entende o plano de Deus, eu tenho um plano, eu vou julgar o povo de Israel, eu vou usar uma nação ainda mais ímpia para punir o povo de Israel. E Abacuque fala, puxa, mas por que você não resolve o problema do mal? E Deus fala, não, eu vou resolver o problema do mal, eu vou chamar o meu povo e eu vou fazer eles viverem em santidade, sim, mas eu vou punir também o povo babilônico que oprimiu o povo de Israel. Sabe, quando Abacuque entende o plano de Deus e compreende o plano de Deus, sabe, Abacuque vai cantar um salmo, Abacuque vai louvar a Deus, e é isso que a gente vê no capítulo 3, no versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais, não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe, Abacuque
então entendeu, ainda que esteja dando tudo errado, ainda que eu esteja olhando para as coisas e as coisas não estejam se encaixando na minha mente, ainda que eu não compreenda nada daquilo que Deus está fazendo, sabe, eu me alegrarei no Senhor, sabe, porque eu entendi que Deus tem um plano, sabe, eu entendi que Deus está no controle, sabe, irmãos, esses somos nós quando caminhamos com Deus, sabe, nós não procuramos entender as circunstâncias para crer em Deus. Quem ficar tentando entender a circunstância para ver o que Deus está fazendo, para poder crer em Deus, sabe, não vai crer nunca. Sabe, irmãos, nós simplesmente confiamos em Deus e cremos em Deus para depois nós tentarmos entender alguma coisa. Cremos primeiro para depois nós tentarmos entender alguma coisa. Mas Abacuque louvou a Deus porque ele entendeu, sabe, nada está fora do controle de Deus. Sabe, irmãos, então Abacuque fala para Deus, eu posso tolerar o mal, porque eu tenho um plano. Eu tenho um plano lá no fim, esse plano vai se cumprir, é por isso que eu olho o mal e muitas vezes eu não faço nada. E muitas vezes os crentes hoje estão perguntando, é por que tanta maldade no mundo? É por que tanta injustiça? Mas por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Sabe, irmãos, é porque Deus tem um plano. Deus tem um plano que vai se cumprir lá na frente, mas Ele vai julgar o mal. Ele vai punir o mal, Ele vai fazer justiça. E Abacuque, quando entendeu isso, ele louvou a Deus. E hoje, irmão, será que quando nós entendemos isso, nós louvamos a Deus também? Quantos crentes, ao invés de louvar a Deus, entender que Deus está no controle de todas as coisas, quantos crentes, ao invés de entender de que nada sai fora do controle de Deus, ao invés disso eles estão murmurando para Deus, falando por que Deus está fazendo assim, está tudo errado, não devia fazer assim, Senhor. Sabe, irmãos, eles estão ficando deprimidos, eles estão ficando ansiosos, estão entrando em depressão. Sabe, Abacuque louvou a Deus porque ele entendeu. Sabe, irmãos, nós precisamos entender também o Deus a qual nós servimos. Sabe, Deus vai punir o mal, Deus vai julgar o mal. Então, você imagina Abacuque vendo essa situação, né, irmão, sendo levado cativo, e o povo realmente foi levado cativo, né? Quando Daniel estava lá, vendo Nabucodonosor interpretando aquela estátua lá, sabe, irmãos, ele estava ali cativo, mas ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Sabe, irmãos, Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da nossa direção. Então, quando coisas ruins acontecerem, sabe, a gente só tem que descansar no Senhor. Não adianta ficar ansioso. Não adianta ficar perguntando, mas por que aconteceu? Sabe, não tem por que está acontecendo. Sabe, irmãos, Deus tem um plano com todas as coisas. Sabe, o grande poder de Deus é fazer com que coisas ruins, sabe, fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. É o que diz a palavra de Deus. Sabe, mesmo as piores tragédias, mesmo as piores lutas, mesmo as piores dificuldades cooperam para o bem dos salvos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, as dificuldades produzem no salvo coisas boas. Sabe, a dificuldade não faz o crente morrer. A dificuldade não faz o crente desanimar. A dificuldade não faz o crente parar. Não, irmãos, a dificuldade faz o crente ficar ainda mais firme com Deus. Sabe, irmãos, a dificuldade produz paciência no crente. Né, irmão? Não há nada que pode, como a gente aprendeu hoje no estudo bíblico, nada pode nos separar do amor de Cristo. Sabe, irmãos, o que nos separará do amor de Cristo? Nada. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e foi isso que Abacuque viu. Um Deus totalmente no controle, num controle minucioso de todas as coisas. Nada estava ali ao acaso, nada estava ali ao vento, ali Deus estava tentando administrar. Não, irmão, tudo estava no plano de Deus. E Abacuque louvou. Sabe que nós viemos a louvar. Glória a Deus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus.